Olá, paz e graça, paz em Cristo para você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa mensagem. Hoje a mensagem, irmãos, talvez seja uma das mais importantes que eu já fiz e já publiquei nesse canal. Gostaria de dizer para você que está aí, que eu não tenho medo de falar a verdade. E eu pergunto para você, você tem medo de ouvir a verdade? Que muitas das vezes barreiras vão se levantar, pedras vão ser lançadas, mas eu não tenho medo de falar a verdade. Se você gostar dessa mensagem, se você conseguir concluir ela, assistir até no final, deixa lá seu comentário, deixa sua curtida e envie aí para que as pessoas que necessitam de ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o tempo da inverdade, o tempo da mentira, o tempo da falsidade. E o tempo da inverdade, da mentira, da falsidade tem acontecido até dentro das igrejas evangélicas. Até as igrejas evangélicas estão passando por isso. Talvez você vai me perguntar hoje assim, todas as igrejas evangélicas são verdadeiras? Eu te digo não. Da mesma forma que existem muitas seitas, da mesma forma que existem muitas igrejas que são contraditórias à Bíblia Sagrada, algumas igrejas hoje, no tempo de hoje, também estão passando pelo mesmo processo da inverdade, da falsidade, da mentira. E o texto de hoje, Deus à venda. Deus está à venda. É o tema de hoje, que nós vamos trabalhar, irmãos. Eu quero ler um versículo bíblico. Se você tiver aí de posse da tua Bíblia, acompanhe. Pegue a tua Bíblia aí. Vamos estudar juntos, vamos acompanhar junto. Eu te disse, meu canal é aberto, você pode deixar seu comentário. Você pode deixar lá até o seu comentário positivo ou negativo, não me importa. Ou perguntas. Mas desde que nós venhamos interagirmos em cima desse texto. Tem muitos líderes evangélicos, tem muitos pastores que têm medo de falar a verdade, porque vivem dentro de um sistema. Outros vivem dentro de uma bolha. Mas eu não estou dentro do sistema e nem muito menos dentro de uma bolha. Eu estou em Cristo Jesus. Desde quando eu aceitei Jesus, eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou a serviço da placa da igreja. Eu não estou ao serviço dos pastores líderes. Eu estou a serviço de Jesus. Então a minha cabeça, acima da minha cabeça, Cristo Jesus. E é por isso que nós temos que falarmos a verdade, proferirmos a verdade. Vamos lá em Mateus 21. Nós vamos ler a partir do 12 ao 17. Acompanhe aí em nome de Jesus, para que nós possamos nos interagirmos. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Vendiam e compravam no templo. E derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e o curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignou-se e disseram-lhe, ouve os que eles dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia
e ali passou a noite. Irmãos, esse texto aqui traz para nós hoje uma vivência de vida, uma experiência de vida. Talvez você vai identificar com esse texto que nós acabamos de ler hoje. Nós vamos aprender muito com esse texto que nós acabamos de ler aqui. A Bíblia nos fala que Jesus entrou no templo e o templo não estava de acordo com aquilo que ele via. Eles estavam usando o templo para outras finalidades. Eles estavam fazendo do templo um mercado de comércio. Muitas coisas estavam acontecendo dentro do templo, menos oração e adoração ao Senhor. Menos adoração e oração ao Senhor. Nós olhando para esse texto aqui, irmãos, podemos ver o que a palavra do Senhor vai nos falar. A palavra do Senhor vai nos revelar hoje. O texto fala que Jesus foi visitar o templo. É o que nós fazemos com frequência, não é verdade? Da mesma forma que nós fazemos hoje, Jesus também fez quando ele estava aqui sobre a terra. E quando ele entrou dentro do templo, ele viu que estava fora da realidade. Tudo estava fora do contexto, tudo estava fora do lugar, tudo estava em desacordo com a vontade de Deus. E não é o que está acontecendo no dia de hoje? Não são as mesmas coisas que estão acontecendo no dia de hoje? Os templos hoje não estão fora do lugar? O templo hoje não tá fora do propósito de Deus? Faz aí você, que está me ouvindo, uma reflexão. O templo hoje não está em desacordo com Deus? O templo hoje não virou um comércio? O templo hoje não virou um enriquecimento ilícito de pastores? O templo hoje não está servindo para deixar pastores milionários, trilionários? Pastores ricos? Com grandes propriedades? Nós estamos vivendo esse tempo hoje, irmãos. O templo hoje virou um comércio. A igreja evangélica hoje virou um comércio. Quando nós deparamos com pessoas que nós visitamos, que ainda não é cristão, e falam assim, mas os pastores são ladrões. Ladrões e salteadores. Mas as igrejas estão mentindo, a igreja estão extorquindo as pessoas, estão tirando das pessoas aquilo que ela não tem. As igrejas estão extorquindo e tirando das pessoas aquilo que ela não tem. A teologia hoje é voltada para encher o caça-filastro da igreja. A teologia hoje é voltada para encher o caça-filastro da igreja. Não vou discordar dessa pessoa que está falando isso. Existem muitas igrejas que estão contaminadas. Existem muitas igrejas que estão contra Deus, irmãos. Existem muitas igrejas que estão vendendo Deus. Estão colocando Deus à venda. Deus está sendo vendido dentro das igrejas. Depois que Jesus foi levado aos céus, irmãos, depois que Jesus foi levado aos céus, a ideia do templo foi mudada. E eu quero deixar essa mensagem, eu gostaria que você aí, que está me ouvindo, guardasse no seu coração. Depois que Jesus foi levado aos céus, a ideia do templo, alguns chamam de igreja, outros chamam de templo, ela foi mudada. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós que somos o templo do Senhor, é nós que somos o templo do Senhor. É você que está me ouvindo, é eu aqui, que somos o templo do Senhor, irmãos, que está lá em Atos 17, 24, que fala assim, que Deus não habita em templo, igrejas, templo construído por mãos de homens, ou por mãos humanas. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus mudou o lugar, Deus mudou a forma dele habitar. Ele viu que se habitando dentro de um espaço físico, estava contaminando. As pessoas estavam tirando o interesse daquele lugar.
As pessoas estavam fazendo daquele lugar um covil, um lugar errado, um lugar que estava automaticamente mudando ali o contexto do que era para ser feito. Então Deus mudou o lugar dele habitar, que está lá em Atos 17, 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita dentro de nós, irmãos. Deus agora habita dentro de mim e Deus agora habita dentro de você. Então, quando nós encontramos num espaço, numa construção, então nós não podemos chamar aquele lugar mais de templo. Aqui é o templo do Senhor. Aqui é o segundo céu. Aqui é um pedacinho do céu, igual muitos líderes, algumas pessoas se manifestam dessa forma. Deus não habita em construção. Deus não habita em paredes. Deus não habita em construção humana. Nós lemos aí em Atos 17, 24. Então, quando nós encontramos dentro de um espaço, onde você cultua, onde você vai ali e encontra com seus irmãos em Cristo, nós podemos chamar no lugar de templo. Pode ser, nós podemos chamar esse lugar como lugar do templo. O lugar do templo. Que esse templo é nós temos que estar lá para sermos o templo. Então lá é o lugar do templo. Lá é o lugar que nós escolhemos para nos encontrarmos e para cultuarmos a Deus. A presença de Deus está em nós. A presença de Deus está em mim, está em você. A Bíblia nos fala onde tem duas ou mais pessoas, ele se faz presente. Então a presença de Deus não é só naquele espaço que nós chamamos de templo. Se nós tivermos duas pessoas falando de Deus, de Jesus em casa, a casa é o templo do Senhor. Se nós estivermos na praça, a praça é o templo. Vai ser o lugar que nós vamos falar do Senhor. O lugar do templo. É numa quadra de futebol, num teatro, num anfiteatro, qualquer lugar que você tem duas pessoas ali reunidas e ela está falando do Senhor, o templo está presente. Porque o templo do Senhor somos nós. E se nós acreditamos, se você acredita aí agora, que somos o templo, que nós que somos o templo do Senhor, então acredite agora também que Jesus está presente em sua vida para te revelar algo importante em cima dessa mensagem. Jesus quer te revelar algo importante em cima dessa mensagem. As igrejas de hoje, irmãos, viraram um comércio. As igrejas de hoje, a maioria delas são comércios. Ele não é pastor mais, não, ele não é cristão, mas não sou cristão. Sou pregador, sou pastor, mas eu estou falando a verdade nua e crua, a verdade que Jesus pediu que eu falasse. Desde ontem de manhã eu estou trabalhando em cima desse texto para dizer para você que a maioria das igrejas hoje viraram centro de comércio. Pelas falsas razões, irmãos. Tem muitas razões que estão acontecendo dentro das igrejas hoje, que ela virou um centro de comércio. Pelas falsas razões que vivemos dentro da igreja, dentro do templo, ou do lugar que nós chamamos de templo. Muitos fazem do ajuntamento do povo de Deus um bom negócio. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes evangélicos, a maioria dos líderes espirituais faz do ajuntamento do povo um grande negócio. Olha o que é que nos fala no 21:12, Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Primeiro, o templo ali estava servindo de um lugar de comércio, como é no dia de hoje. Aqui fala que ele derribou ali, daqueles que vendiam e daqueles que compravam. Tem muitas pessoas que estão vendendo algo ali dentro do templo e tem muitas pessoas que estão comprando algo dentro do templo. Tem muitas pessoas vendendo bênção, tem muitas pessoas vendendo fé, tem muitas pessoas ali envelopando as pessoas que vão ali para trazer dinheiros dentro dos envelopes com o intuito de vender a bênção. Eu falei no início aqui que Deus está à venda.
Se eu vou num lugar e falo assim, faz um propósito, ou faz aqui uma campanha ou qualquer coisa, e manda eu colocar um valor dentro do envelope, eu estou comprando Deus. Eu estou falando para mim, no mundo espiritual, ou falando para Deus que o dinheiro que eu vou colocar dentro daquele envelope tem mais valor do que a minha fé. Eu posso entrar ali vazio, eu posso entrar ali de qualquer jeito, que eu vou comprar a benção, eu vou sair dali com a benção. Porque o líder me entregou o envelope e mandou que eu trouxesse dentro daquele envelope um determinado valor. E quando, no próximo culto, no momento que eu levar aquele envelope ali, significa que eu estou comprando a benção, que eu estou comprando Deus, como é o tema do texto que nós estamos trabalhando aqui. Nós não compramos Deus. As pessoas estão vendendo fé. As pessoas dentro do templo estão vendendo bênção, como nós vemos aqui no 12. Quando Jesus entrou no templo, o que eles faziam? Vendiam e compravam no templo. E ali tinha mesas com pombas. Você sabe o que significa pombas, irmãos? Que quando uma pessoa ia ali precisava de fazer um sacrifício, o sacrifício dele já estava ali. Alguém já tinha criado, limpado e deixado ali no jeito, simplesmente para ele comprar e levar aquela pombinha ali para ser sacrificado no altar, diante dos sacerdotes. Tudo que ele precisava estava à venda dentro do templo. Tudo que ele precisava estava ali posto dentro do templo para ele sair ali com um pacote de bênção. Não é o que está acontecendo no dia de hoje. Muitas pessoas estão entrando na igreja de qualquer jeito e saindo da mesma forma. Porque o pacote de bênção já está comprado. Pode vir aqui que você vai ser abençoado. Faz esse propósito aqui que você vai ser abençoado. Coloca tanto aqui dentro desse envelope que você vai ser abençoado. Deus está sendo vendido. Deus estava sendo vendido lá na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, nós lemos aqui no 12, e Deus está sendo vendido dentro dos templos nos dias de hoje. Doe em quem quiser, fica chateado em quem quiser. Os pastores estão enriquecendo, os pastores estão afortunados, os pastores com as contas recheadas, os pastores andando com seguranças e carros blindados, pastores andando de aviões para lá e para cá, pastores com fazendas cheias de gados, pastores ricos, milionários, os semideuses religiosos no dia de hoje, pastores sendo sustentados pelo povo, pela igreja, e tendo uma vida regada, uma vida rica, uma vida afortunada. Deus está sendo vendido ou não? Estou falando alguma inverdade aqui? Estou falando alguma mentira? Não, mas o pastor Leandro não pode falar isso não. Deus está sendo vendido no lugar que nós chamamos de templo. Está comercializando Deus no lugar que nós chamamos de templo. Doa em mim, doa em você e doa em quem quiser, mas a verdade tem que ser dita. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui a serviço de Deus, agrado um e desagrado um monte, mas eu não posso, em momento nenhum, desagradar a Deus, irmãos. Nós lemos aqui no 12, que estava sendo comercializado dentro do templo. E da mesma forma nós vemos no dia de hoje. Se Deus não te der, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não te der, eu como a Bíblia. Se Deus não te der, eu deixo de ser cristão. Se Deus não te der, eu deixo de ser pastor. Se você não for curado, eu como a Bíblia. Se você não for curado, eu vou deixar de ser cristão. As pessoas já estão determinando o milagre ali. As pessoas estão se tornando semideuses dentro da igreja. Não é a ação de Deus mais não, é a ação do homem dentro do templo. E quando o ímpio, quando a pessoa de fora faz, mas os pastores roubam, mas os pastores enganam, mas os pastores estão usando o dinheiro que era para ser usado em outras finalidades, tomar conta da igreja, cuidar da igreja, ajudar pessoas necessitadas dentro da igreja. Verdade. Nós estamos falando de verdade. Nós não estamos falando de mentira, nós estamos falando a verdade nua e crua, e doa em quem quiser. Nós todos sabemos, irmãos, que há muita gente que vai na casa de Deus simplesmente para fazer um bom negócio. Eu tenho igreja hoje, o que está sendo oferecido lá? O pastor falou que tem uma campanha, que tem um propósito, tá? É só eu colocar um valor aqui, é só eu colocar aqui e entregar lá que a bênção vai cair sobre minhas mãos. Eu estou passando por essa luta, por essa peleja, é só eu colocar um valor aqui que lá vai mudar tudo. O pastor falou que vai mudar tudo. Bom negócio.
Não fala mais de fé. Não fala mais do amor de Deus, não fala mais de um coração contrito, não fala mais sobre conversão dentro da igreja, não fala mais sobre salvação de almas dentro da igreja. A igreja virou comércio. Quando nós falamos aí que está tudo ao contrário, que a política está ao contrário, que as famílias estão ao contrário, as religiões, as igrejas estão ao contrário de Deus. Comércio hoje. Estão vendendo, estão comercializando Deus, irmãos. Simplesmente para fazer um bom negócio. E muitas das vezes faz o negócio até com Deus. Às vezes faz negócio até com Deus. Ó, se o Senhor não me dá, eu vou deixar de ser. Se o Senhor não me der, eu vou deixar de vir. Se eu não for abençoado aqui, eu vou trocar de ministério. Começamos a comercializar com o homem e depois comercializamos até com Deus, irmãos. E eu te pergunto, por que você vai ao templo? Qual que é a sua motivação? O que leva você a ir numa igreja ou templo? Ou lugar do templo, igual eu citei aqui. Existem várias motivações, irmãos. Mas as pessoas não estão indo mais para orar. Jesus falou aqui que a casa do Pai é casa de oração. Está escrito aqui no 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, Deus está falando conosco que a casa dele é uma casa de oração. Se é uma casa de oração, é uma casa de oração. Jamais pode ser uma casa de comércio. Jamais pode ser usado o altar para trazer benefício para o homem. Jamais pode ser usado o altar para enriquecer o homem. Jamais pode ser usado o altar para o homem viver como Deus. Os altares jamais podem ser usados para homens ser deuses, ou semideuses, ou falsos deuses da terra. E nós estamos vendo isso. Homens, e agora também até mulheres, sendo falsos deuses da terra. Os falsos líderes, que estão enganando a muitos, e muitos estão sendo seguidores desses falsos líderes, irmãos. Muitos. Um pastor que tem trilhões na conta, pastor que tem milhões na conta, pastor que tem várias fazendas, um pastor que tem dinheiro, quando ele presta a conta lá, a gente fica estarrecido com o valor que ele tem na conta dele, enquanto tem muitas pessoas passando fome, enquanto tem muitas pessoas, até membros da igreja dele, morando em casa de pau a pique, casa caindo um pedaço, com um telhado lá, esquentando a cabeça dele, às vezes com necessidade de alimento dentro dos lares, enquanto tem muitas famílias desempregadas, enquanto tem muitas viúvas, enquanto tem muitos órfãos, enquanto tem muitas pessoas aí que estão precisando de fazer um tratamento nas drogas, que estão aí jogados nas esquinas, nas biqueiras da vida, e os pastores esbanjando, cheio de dinheiro, comercializando Deus, vendendo Deus, comercializando Deus e vendendo Deus. Aceite você ou não, mas Deus está sendo comercializado, como era lá no tempo que Jesus estava aqui e como também é no dia de hoje, irmãos. Porque as pessoas não têm mais motivação, porque já tem lá o pacote da bênção. O pacote da bênção está pronto, irmãos. Você sabe por quê? Porque existe um mecanismo religioso. Toda liderança, todas as igrejas estruturadas já tem um mecanismo religioso. É o que Jesus está nos mostrando em cima desse texto. Existe um mecanismo religioso, porque ali virou um comércio, ali virou uma forma de enriquecer as pessoas, ali virou um lugar de dar boa vida para algumas pessoas. Mecanismo religioso, irmãos, usa da persuasão, usa da palavra, às vezes usa até a Bíblia, mas usa a Bíblia como ameaça, usa a Bíblia falando que se você não trouxer tanto, se você não colocar tanto, que você não vai receber bênção. Se você não depositar ali valores, o seu dízimo ali no caça-filhaço, que você vai para o inferno, que você não vai ter salvação. Aonde está escrito isso, irmãos? Que dízimo tem a ver com salvação? Que valores que você coloca lá no envelope, entrega na igreja, tem a ver com salvação? Que a Bíblia nos ensina sobre fé, sobre transformação, sobre estruturação da alma, sobre conversão da alma. Não tem nada a ver com dinheiro, jamais tem a ver com dinheiro.
Jesus estava nos mostrando, irmãos, que esse texto tem muitas coisas a falar conosco nos dias de hoje. Nós temos muito a aprendermos com esse texto. Nós vemos aí dentro das igrejas campanhas com milagres, irmãos, né? Ou com um propósito de milagres, milagrosos. Mas tudo voltado para isso. Tem tantas pessoas aqui que pode depositar aqui no caixa aqui hoje 5 mil. Quais são essas tantas pessoas? Essas 10, essas 15 pessoas? São tantas pessoas aqui que tem R$ 1.000 aí, que pode fazer um depósito agora. Tem tantas pessoas com 500. Tem tantas pessoas com 200. Tem tantas pessoas com 100. Eles vão abaixando. Significa que aquele que paga mais ganha a bênção maior? Ou tem uma bênção diferente? Aquele que paga menos tem uma bênção menor? E aquele que não paga nada não tem bênção? Aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Se está escrito na Bíblia, me ensina a ser cristão, porque eu não sei. Eu não sei o que é ser cristão. Eu não sei mais o que é ser cristão. A maioria das igrejas que você frequenta, a maioria da igreja que tem liderança, predestinada a encher a igreja com o intuito de ganhar dinheiro. Não sei mais. Na minha época, talvez Jesus também entrou lá e viu e teve a mesma visão que eu estou tendo. Eu não sei mais o que é ser cristão. Eu não sei mais qual igreja confiar, qual igreja que é adequada a nós congregarmos, qual igreja que nós vamos estarmos fazendo a vontade de Deus. Que igreja virou comércio. As igrejas viraram comércio. Pastor vivendo uma vida de luxo, vivendo uma vida abastecida, viajando, comendo. Pastores viajando, comendo e vivendo uma vida de luxo às custas dos fiéis. Me ensina. Se você que está aí me ouvindo aí, puder, coloca aí no comentário, me ensina essa igreja. Porque eu não entendo, eu não sei mais como é a igreja do tempo de hoje. Jesus teve essa visão e eu peguei esse texto e comecei a ler e tive a mesma visão. É o que nós estamos vivendo no tempo de hoje, irmãos. Essas campanhas milagrosas aí. Entrega envelope. Você tem que rechear o envelope para você receber a bênção. Isso não é religião. Isso não é uma igreja voltada a Deus. Objetos ungidos. Vamos ungir aqui um monte de rodo e vamos vender. Vamos ungir aqui um monte de vassouras e vamos vender. Vamos ungir aqui um monte de lenço, água ungida, óleo ungido nos vidrinhos. Mas tudo tem um preço, tudo tem uma ordem. Esse óleo aqui foi ungido em Israel, esse óleo aqui foi ungido no monte, esse óleo aqui o apóstolo, o pastor tal, colocou a mão sobre ele, que ele vai trazer cura, que ele vai mudar, que ele vai fazer... Para, gente. Vamos falar de Jesus. Isso é mentira. Isso é comércio. Isso é lixo. Ou nichos, igual muitos falam, alguns líderes falam, lixo da igreja. A mesma coisa de adorar um santo, uma imagem. Se eu tenho um objeto e consagro aquele objeto ali com o intuito de trazer bênção, de trazer prosperidade, se for um lenço, um óleo ou qualquer coisa, e levo para minha casa, é uma coisa que eu estou levando uma imagem. Não é diferente de imagem. Nosso Deus é espiritual. Nosso Jesus é espiritual. Nós adoramos a Deus espiritualmente. Nós vivemos um Deus espiritual. Nós cultuamos um Deus espiritual. E convenhamos que nós o buscamos em espírito e em verdade, espiritual e em verdade, porque a mentira está aí, nua e crua, para nós entendermos, para nós compartilharmos um com o outro. Para nós sairmos das seitas, para nós sairmos da mentira, para nós sairmos das igrejas evangélicas, que se diz evangélicas, mas virou um comércio, virou empresa. Deus não vende pacote de bênção, irmãos. Tem pessoas que compram o pacote de culto, igual as pombinhas que está aqui, ó. Pessoas precisavam de sacrificar algo ali para curar, para matar, para resolver a situação dela ali diante de Deus. Já tinha uma pombinha presa lá na gaiola para ser vendida. Deus não vende pacote de bênção. Você não vai
pegar um envelope, vai mudar a sua vida, porque o seu dinheiro não compra Deus. Mas que nós falamos aqui que o tema, que Deus está à venda, mas você não compra Deus com dinheiro. Se fosse assim, só os ricos iriam para o céu. Aquelas pessoas que não têm nada, que às vezes sacrificam ali para colocar o pão de cada dia sobre a casa, dentro de casa para cuidar da família, não ia para o céu. Se o dinheiro comprasse tudo, só os ricos subiriam para o céu. E a Bíblia menciona muito bem sobre os ricos. A Bíblia fala quando eu sou rico e tenho amor ao dinheiro. A Bíblia nos ensina sobre isso. Deus não vende pacote de bênção, irmãos. Deus não vende culto. Deus não vende culto, Deus não vende pacote de bênção. A gente vê isso em todas as religiões. Ah, vou pagar tanto para orar para a alma do meu ente. Vou pagar tanto para a alma do meu ente subir para o céu. Vou pagar tanto para a alma do meu ente sair do purgatório. Vou pagar tanto para celebrar uma missa para o meu ente. Vou pagar tanto aqui para mim ser abençoado. Vou pagar tanto aqui para mim tirar a dor, o sofrimento que eu estou passando dentro de casa, ou para me converter o meu marido, para me converter a minha esposa, para me converter os meus filhos. Vou pagar tanto. Aonde está escrito na Bíblia, irmãos, na Bíblia Sagrada, que Deus está à venda? Aonde está escrito na Bíblia Sagrada que com dinheiro eu consigo comparar a Deus? Não consigo. É um coração contrito, irmãos. É um coração arrependido, disposto a converter dos maus caminhos. É assim que nós achegamos a Deus, coração contrito, arrependido e disposto a converter dos maus caminhos. Aí nós estamos falando de verdadeiros cristãos. Aí nós estamos falando dos verdadeiros de Deus, coração contrito. Coração contrito. Jesus, irmãos, quer nos mostrar mais a presença de Deus. Jesus quer revelar mais para nós. Nos finais do tempo, levantariam falsos profetas, falsos homens, enganadores, e enganaria a muitos. Será que você aí que eu estou falando não está sendo enganado? Será que você aí, mulher, homem que está ouvindo essa mensagem, não está passando por isso? Não está vivendo isso? Está vendo seu pastor lá, o seu líder como um Deus? Você não tem nem condições de falar com ele, porque ele é o Deus. Ele chega e sai e deixa a mensagem. Mas leva o que está no caça-pilácio. Que ele precisa ter uma vida de luxo. Ele precisa ter uma mansão, ele precisa ter um carrão, ele precisa ter as fazendas dele. E ele sempre traz ali uma novidade religiosa para conquistar o seu coração. Mas ele nunca vai falar de Jesus. Ele nunca vai falar para você do amor de Jesus. Ele nunca vai falar para você que a transformação começa através da convenção, da estruturação interna. Ele nunca vai falar para você isso, porque ele está vendendo Deus para você. Ele está fazendo Deus de comércio. Ele está comercializando Deus. As pessoas estão criando um pacote de culto e vendendo para o povo que ali adentram, dentro do lugar chamado templo. A maturidade das pessoas, irmãos, é tão pequena que leva a aceitar qualquer coisa que são impostas para ela. Falsas mensagens, falsas oratórias, que o povo tem que liberar ou deixar algo ali, tem que desvaziar o bolso para receber a bênção. Hoje, infelizmente, nós temos os deuses dos altares, os líderes falsos, buscando ali um tapete vermelho, uma cadeira de destaque. Se não tiver uma cadeira de destaque ali, ele não aceita, ele não vai. Tapetão vermelho, cadeirona de destaque e um valor considerado no final de cada palestra, de cada pregação. Ele quer um valor considerado ali, pingando na conta dele, ali, caindo na conta dele, para que ele vai visitar a igreja, para que ele prega na igreja. Quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus para nós? Já leu a Bíblia? Já entendeu quem era Jesus para nós? Jesus era um andarilho. Jesus não tinha um teto sobre ele. Jesus dormia no relento.
Jesus dormia em casas que liberava ali como favor para ele abrigar, para ele dormir, para ele alimentar. Jesus com seus discípulos não era diferente. Jesus não tinha uma estrela na testa, um tapete vermelho, uma roupa mais bonita, uma gravata que chamava atenção para que as pessoas pudessem ver, identificar ele de longe. Jesus não era assim. No entanto que quando Judas o entregou, quando Judas o vendeu, Judas teve que ir na frente e mostrar quem era Jesus, porque as pessoas comuns, as outras pessoas não sabiam, porque para ele todos os discípulos eram Jesus. Todos os discípulos identificavam como Jesus, vestiam como Jesus e falavam como Jesus. Jesus assemelhava os deles. E Jesus não assemelha mais esses homens que estão aí precisando de tapete vermelho e cadeira de destaque e tem uma conta recheada. Não é Jesus, não tem Jesus nesse negócio, irmãos. Jesus não está nesse negócio. Desculpa a minha franqueza, mas Jesus não está nesse negócio. Jesus não está em líderes evangélicos ou líderes espirituais que estão vendendo Deus para ser abastecido aqui na terra. Os falsos profetas, os falsos líderes, irmãos, os falsos evangélicos já se levantou há muito tempo. Ah, mas a igreja é famosa, pastor. Mas ele é um homem que publicou vários livros. Mas ele é um homem que toca e a bênção acontece. Até demônio cura, irmãos. Demônios têm o poder de curar. O poder não foi tirado dos demônios. Até demônio cura. Nós temos que entender que toda ação, tudo que nós fazemos dentro de um templo ou de um lugar chamado templo, nós fazemos em nome de Jesus. Se eu estou fazendo em nome da igreja, a igreja que está curando é demônios. Se eu estou fazendo em nome da mão do homem, o pastor fulano de tal pega e cura. O pastor toca e fala que vai estar curado, está curado. Demônios, irmãos. Homem, placa de igreja, não tem poder de curar ninguém. Quem cura é Jesus. Porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está na mão de Cristo. O poder não está na mão de homens. Não existe um homem Deus, não existe homens santos na terra. Existem homens mensageiros. Existem homens e mulheres porta-vozes do Senhor. O poder está na mão de Cristo. Filipenses 3,17. O poder está na mão de Cristo, não na mão dos homens. O poder não está na mão dos homens, irmãos. Então não deixe, não se venda. Não se venda. Não se entregue a esses falsos profetas. Não se iluda quando uma pessoa fala assim, mas pastor rouba. As igrejas são falsas. Mas existem pastores bons? Sim. Existem pastores genuínos que pregam realmente a palavra? Sim. Existem pastores que fazem a verdade? Sim. Existem pastores que recebem salário da igreja, mas é um valor que dá ali para ele viver. Não para eles banjar, enriquecer. Sim. Existem pastores sem salários que se doam para a igreja? Sim. A maioria das igrejas que eu trabalhei, a maioria das igrejas que eu pertenci, pastores não têm salário. Nós nos doamos para Deus. E até hoje, eu falo para os irmãos, é dessa forma que eu quero viver e é dessa forma que eu quero trabalhar. Me doar para Deus. Fazer um trabalho para Deus. Da mesma forma que Deus me deu a vida, Deus me deu saúde, Deus me capacitou que eu possa fazer um trabalho para Deus de forma gratuita. Dentro do meu tempo, chegar ali e me doar para Deus. Para que nós possamos sentirmos verdadeiramente a presença de Deus, irmãos. Porque onde há a presença de Deus, anjos e demônios tremem. Onde há a presença de Deus, não a presença de homens, não a presença de falsos profetas, anjos e demônios tremem. Anjos e demônios tremem com a presença de Deus. Porque a Bíblia nos fala que o sopro de Deus, o sopro de Cristo, tem a capacidade de matar, de destruir o anticristo. Nós adoramos o Deus dos deuses. Nosso Deus é espiritual.
Nós adoramos o Deus dos deuses, e o nosso Deus é espiritual, irmãos. Ele tem poder de cessar o vento, ele tem o poder de parar as águas, ele tem o poder de ressuscitar mortos. Se ele tem tamanho poder, e foi dado a ele tal poder, o que ele pode fazer realmente para você? O que ele pode fazer realmente na sua vida? Lá no 14 fala, foi a ele, né? Os cegos e os coxos, e Jesus os curou. Não é o pastor que cura, e nem muito menos o templo, o lugar chamado templo que cura, o lugar do templo que cura. Quem cura é Jesus. No 14 nos fala, foram eles, cegos e coxos, e foram curados por Jesus. Jesus que cura. E para que essa palavra não fique extensa, eu quero orar por você. Se você gostou, deixe aí seu comentário. E se gostou dessa pregação, inscreva-se no canal, se torne aí um membro, e com certeza outras mensagens virão. Enquanto Deus me der fôlego de vida, outras mensagens virão para o seu crescimento em nome de Jesus. Quero orar para nós terminarmos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que dedicou esse tempo, meu Deus, para estar ouvindo essa mensagem, Deus. Que possamos aprender, meu Deus, e fortalecermos no Senhor, meu Deus. Que não venhamos nós sermos enganados por falsos profetas, meu Deus, falsos líderes espirituais, meu Deus. Que nós não venhamos ser comprados, e que muito menos nós venhamos a comprar o Senhor, comprar a Deus, que é o tema da mensagem de hoje. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sou o irmão Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para a tua vida, para o teu crescimento, em nome de Jesus. Jesus abençoa seu dia, Jesus abençoa a sua vida.